a Constituição Federal de 1988 é considerada um marco político e institucional em direitos humanos, pela defesa da dignidade humana, pela afirmação da democracia participativa, convivendo com outras formas de democracia a partir de novas diretrizes, novos princípios, como a descentralização político-administrativa com participação popular. A partir do novo pacto federativo e um pacto social, um conjunto de legislações sociais foram elaboradas e implementadas no âmbito das políticas públicas. A exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Orgânica de Assistência Social, do Sistema Único de Saúde, de Assistência Social, Lei de Diretrizes da Educação, o Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Política para a População em Situação de Rua, a Lei Maria da Penha, entre outras legislações sociais, que se desdobram em políticas sociais e políticas de defesa de direitos, portanto, políticas transversais. A partir da Constituição Federal, os programas de direitos humanos passam a ser construídos com intensa participação social. No entanto, com frágil resposta em termos das políticas universais, das políticas integralizadas, numa concepção de seguridade social ampla, distributiva, democrática de qualidade, acompanhada de reformas estruturantes que efetivamente reduzam as desigualdades históricas. Mas quais são as características dos programas e qual o significado do programa vigente? O primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos foi aprovado em 1996, com foco nos direitos civis e políticos, tendo reunido 228 propostas e ações governamentais. Já o segundo programa, de 2002, além de manter a centralidade nos direitos civis e políticos, incorpora os direitos econômicos e culturais. Reúne 518 propostas e ações governamentais para a formulação de políticas públicas. O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, aprovado em 2009 e alterado em 2010, expressa uma concepção contemporânea de direitos humanos no conjunto dos 6 eixos orientadores, das 25 diretrizes transversais e dos 81 objetivos estratégicos, resultando em 519 ações programáticas. O programa estabelece em seus eixos e diretrizes definições muito importantes em direitos humanos, a começar pela necessária integração democrática entre Estado e sociedade civil, para o fortalecimento da própria democracia, compreendendo-se que os direitos humanos são instrumentos transversais das políticas públicas e de uma interação democrática necessária na configuração e na construção de um Estado democrático de direitos. Afirma-se a defesa de um desenvolvimento sustentável com inclusão, no acesso aos bens e serviços com inclusão social, econômica, ambientalmente equilibrado, tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório, que valorize a pessoa humana como sujeito central no processo de desenvolvimento, que proteja os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. O Programa Nacional de Direitos Humanos vigente estabelece a necessária universalização dos direitos humanos em contextos de desigualdade. A garantia dos direitos humanos de modo universal, portanto, recuperando o princípio da universalidade na concepção contemporânea, de modo interdependente, assegurando cidadania plena. Estabelece o combate à desigualdade com garantia de igualdade na diversidade. Destaca-se a centralidade neste eixo da defesa dos direitos de crianças e adolescentes, visando o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando o seu direito de opinião, de participação. No que se refere à segurança pública, ao acesso à justiça, ao combate às violências, afirma-se a necessária modernização e democratização da segurança pública, a transparência e a participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal.
Afirma-se o combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. A proteção às pessoas em situação de violência e ameaça, a prioridade para as penas alternativas na direção de novas formas de solução de conflito. Uma justiça acessível que garanta direitos. Quero destacar o eixo da educação e cultura em direitos humanos. Um eixo muito importante. São definidas diretrizes fundantes da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos, para justamente fortalecer uma cultura de direitos. As diretrizes nesse eixo apontam para o fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior, nas instituições formadoras. O reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos direitos humanos. A promoção da educação em direitos humanos no serviço público, a garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura de direitos humanos. No eixo direito à memória e à verdade, afirmam-se diretrizes que compreendem a memória e a verdade como um direito humano de cidadania e um dever do Estado, visando reparar os danos da ditadura e fortalecer a própria democracia como via de sociabilidade que garanta as liberdades em todas as dimensões, religiosa, política, nas diversas dimensões. Nas análises conclusivas, portanto, sobre o panorama dos direitos humanos no Brasil e na América Latina, ressalto a existência de diferentes concepções, como vimos. Temos diferentes concepções em direitos humanos, mas quero destacar também que temos o desafio de avançar na materialização de uma concepção contemporânea que compreende os direitos humanos como uma luta social histórica pela dignidade, pela liberdade e pela igualdade, pela democracia e diversidade, o que supõe o engajamento de diferentes atores políticos, sujeitos de direitos e sujeitos coletivos, uma educação e uma praxis emancipatória em direitos humanos. Nas questões que podem orientar novos estudos, novos debates coletivos, quero destacar como contribuir para que os espaços sociais, os territórios, sejam mais humanos, mais democráticos, mais justos, com reconhecimento das diferenças e valorização da diversidade, com participação e convivência pacífica. Que estratégias e conteúdos podemos adotar para a garantia da transversalidade dos direitos humanos nos conteúdos educativos, nas políticas públicas, na vivência democrática? Essas são algumas questões que podemos aprofundar tanto os estudos como os debates. Também recomendo algumas leituras a serem aprofundadas, como Direitos Humanos e Política Social, Instrumentos Sociojurídicos Não Punitivos e Mecanismos Democráticos, de César Bueno, Jucimere Silveira, A Teoria dos Direitos Humanos em Perspectiva Interdisciplinar, organizado também pelo César Lima, pela Miriam Geber. Ambas leituras podem ser acessadas de modo virtual. Recomendo também A Reinvenção dos Direitos Humanos, de Joaquim Herrera Flores. Concluo reafirmando que os direitos humanos são conquistas sociais de povos indígenas, populações quilombolas, ribeirinhas, população LGBTI, população em situação de rua, de mulheres, das infâncias e juventudes, da população negra, de populações de pessoas com deficiência, pessoas idosas, migrantes, apátridas. Portanto, compreende a maioria da população, aqueles e aquelas que resistem, que lutam cotidianamente pela efetiva liberdade e pela igualdade. Que possamos contribuir também, como defensores e defensoras de direitos humanos, na construção de uma sociedade mais justa, democrática, igualitária, uma sociedade humana.